A festa no céu. Um dia, na grande e bela floresta, chegou um pássaro muito diferente, trazendo uma mensagem de São Pedro, avisando a todos sobre uma grande festa que aconteceria no céu. E então, entre os bichos da floresta, se espalhou a notícia que haveria uma grande festa no céu. Porém, só foram convidados os animais que voavam, é claro. Eram os únicos que poderiam chegar até o céu. As aves ficaram animadíssimas com a notícia e começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais, que não podiam voar, é claro. Imaginem que, para surpresa de todos, um bicho que não voava disse que ia até a tal festa. O sapo! Rabbit, 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 rabbit! Logo ele, pesadão, que não aguentava nem correr, quem diria voar até a festa lá no alto do céu. Durante muitos dias, o pobre sapinho virou motivo de gozação de toda a floresta, que sempre riam dele quando dizia que iria à festa. O sapo, como assim? O sapo, que queria provar a todos que era esperto e, depois de pensar muito, teve uma ideia e assim formulou seu plano. Horas antes da festa, o sapo foi até a casa do senhor Urubu, que era conhecido como um bom tocador de viola, levando um lanche delicioso para comerem juntos. Durante o lanche, conversaram muito e se divertiram com as músicas do senhor Urubu e as piadas do senhor Sapo. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Bom, meu caro amigo Urubu, vou indo, afinal, mais tarde preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo? Perguntou desconfiado o urubu. E o sapo, confiante com seu plano, completou: se vou? É claro, não perderia esta festa por nada. Até lá, tchau! Porém, em vez de ir embora, o sapo deu uma volta na casa e, assim que o urubu entrou no banho para se aprontar para a festa, o sapo pulou a janela do quarto do urubu e, vendo a viola dele lá em cima da cama, se escondeu dentro dela. O urubu, sem perceber nada, terminou de se arrumar com uma roupa muito elegante, se perfumou, penteou suas negras penas até ficarem reluzentes. E, chegada a hora da festa, o urubu pegou sua viola, amarrou em seu pescoço e voou em direção ao céu. Vrum, 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 vrum. A subida lhe parecia estar mais cansativa que o normal. Mas como o urubu estava feliz e ansioso por chegar, nem percebeu que sua viola trazia um peso extra e continuou a voar rumo à festa no céu. Ao chegar ao céu, o urubu viu uns amigos já se divertindo e deixou sua viola num canto para ir com eles se divertir. O sapo esperou um tempo e aproveitou para espiar pelo buraco da viola, e, vendo que não havia ninguém por perto, deu logo um pulo e saltou da viola, todo contente. Logo o sapo começou a desfilar entre as aves, estufando o peito, todo orgulhoso por ter chegado à festa, mesmo depois que todos riam e duvidaram dele. As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando lá no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá, mas o sapo sempre se esquivava das perguntas e mudava de conversa, e logo ia se divertir.
O sapo virou o centro das atenções por um momento, mas logo as aves se cansaram dele e voltaram sua atenção para a banda que tocava lindamente com o urubu na viola, é claro. Estava quase amanhecendo quando o sapo resolveu que era hora de se preparar para a carona, de volta com o urubu. Sem se despedir de nenhuma das aves, para que não o vissem saindo, saltou e saltou em direção à lateral do palco e, sem que ninguém percebesse, pulou rápido e entrou na viola do urubu, que estava encostada ali num cantinho. O urubu, sem perceber nada, pegou sua viola e voou de volta em direção à floresta. Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e lá dentro viu o sapo dormindo. Todo encolhido, parecia uma bola verde. Ah, sapo folgado! Foi assim que você foi à festa do céu, então? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo. Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu vou te dar uma boa lição. Então o urubu continuou voando e, no momento certo, lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão, a uma altura que o urubu achava que apenas machucaria o sapo. A queda foi impressionante. O sapo foi caindo, caindo e no meio da queda acordou e, vendo o que acontecia, se apavorou de medo. O sapo então caiu com uma força incrível, bem em cima das pedras do leito do rio. E o mais impressionante ainda foi que não aconteceu nada de grave, exatamente como o urubu havia planejado. Mas nas suas costas ficou a marca da queda, uma porção de marcas e remendos. É por isso que desde então todos os descendentes dos sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!